Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha. O meu nome é Frei Jacir de Freitas. O texto que inspira nossa reflexão é Marcos 16, 15 a 20. A propósito, a igreja celebra no dia 25 de abril a memória do evangelista Marcos, ou João Marcos, como também é chamado. Ele era um judeu convertido ao cristianismo, oriundo da segunda geração dos cristãos. E olha só o que eu preparei para você. Marcos, o evangelista da esperança e o difícil caminho de volta às origens. Marcos é chamado o Evangelho do Caminho. Pois bem, não saia daí. Eu vou falar sobre Marcos e sobre essa película. E no final, não esqueça de compartilhar esse nosso vídeo. Marcos era filho de uma discípula de Jesus de Jerusalém chamada Maria. Ele teve uma relação paternal com Pedro. Juntamente com seu primo Barnabé, Marcos acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária no sul da Ásia Menor. Pelo fato de Marcos ter abandonado a viagem quando eles estavam na Panfilha, Paulo ficou irritado e não o aceitou na segunda viagem missionária. Por isso, Barnabé rompeu com Paulo e seguiu Marcos para Chipre. Mais tarde, Marcos e Paulo restabeleceram os laços de amizade. O contexto histórico no qual Marcos escreve o seu evangelho pode ser situado entre os anos 60 e 70 da nossa era. Nesse período, a primeira geração de cristãos, isto é, as testemunhas oculares, aqueles que conviveram com Jesus, dentre eles os apóstolos, já tinham morrido. Na segunda geração de cristãos estavam presentes gentios, isto é, pessoas que não conheciam as tradições judaicas. E havia muita falta de esperança entre as comunidades, com a morte de Pedro e de Paulo, sobretudo. Acrescente-se a isso o fato de que o judaísmo estava em guerra contra Roma. O Império Romano dominava o país de Jesus, a Palestina, perseguia os cristãos, os quais morriam testemunhando a fé em Jesus ressuscitado. Os judeus acreditavam que a solução para se livrar dos romanos seria uma rebelião armada. Muitos judeus convertidos ao cristianismo não sabiam se devia ou não entrar nesta guerra. Os judeus também que diziam que Jesus não podia ser o Messias, pois ele tinha sido crucificado. Por causa da teologia da retribuição, a que se faz, a que se paga, eles pensavam que um crucificado era sempre um maldito de Deus, estava pagando pelo que fez. Entre os cristãos da comunidade de Marcos pairava a dúvida: será que Jesus então é realmente o Messias e Filho de Deus? Essa nova geração de líderes estava assumindo a coordenação da comunidade, o que causava tensões, brigas, ciúmes no interior da comunidade. Imagina a dificuldade de Marcos. Então, diante desse contexto, Marcos decidiu escrever um evangelho para devolver a esperança, sobretudo aos cristãos. Eu diria, o que levou Marcos a escrever um evangelho? Então foi a destruição do templo de Jerusalém, ou a perseguição aos cristãos, o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. E, sobretudo, eles decidem escrever para fazer uma memória ou tradição sobre Jesus para, então, os novos seguidores do caminho. Isso é fundamental. E por quê? Porque Marcos trazia uma certeza, a de que Jesus era o Messias e Filho de Deus. E assim começa o seu evangelho. Abra lá para você ver. Princípio, isto é, fazendo ligação com o livro de Gênesis, do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí ele já diz tudo, ele é o Jesus, é o Cristo e é o Filho de Deus. E depois ele vai provar isso durante o seu Evangelho. Com Jesus, a humanidade renasce em Deus Criador, como no Gênesis. Mais tarde, João explicitou isso com mais clareza no seu Evangelho de amor e fidelidade, por exemplo, quando começa com João falando no princípio era o Verbo. No texto que antecede o capítulo 16, encontramos a eloquente afirmação do centurião romano. Diante de Jesus crucificado e morto, o que ele diz? Está lá
em Marcos 15:39. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. A fala desse centurião anônimo é um convite para recomeçar, apesar do aparente fracasso da cruz que as comunidades estavam vivenciando. O Evangelho de Marcos termina 16:8. 16:8. Guarde bem. Mas é seguido de 2 acréscimos conclusivos. Marcos 16:9-14 e 16:15-20. O segundo, que estamos analisando, é possivelmente de um presbítero de nome Aristião, que julgou nada oportuno deixar o Evangelho de Marcos terminar com a aparição de Jesus ressuscitado a mulheres, Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Estranho terminar falando para mulheres. Tudo parecia terminar também com um túmulo vazio. Jesus então aparece aos 11 e os convida a refazer o caminho de salvação que ele pregou, ainda que a cruz pudesse ser encontrada também no fim da jornada de cada um deles. Com isso, Aristião colocou o Evangelho de Marcos em sintonia com os outros evangelhos, os quais narram as aparições de Jesus. O convite de Jesus consiste em anunciar o Evangelho e batizar a todos. Quem cresce no anúncio poderia expulsar demônios, falar novas línguas, beber veneno, não morrer e curar doentes. A primeira leva de discípulos era capaz de realizar também tais proezas. A segunda geração, a primeira era capaz de realizar isso. Então, a segunda geração deveria se basear nessa fé testemunhada e seguir adiante para destruir o poder do Satanás e vencer a morte. Ela também teria os mesmos poderes deixados por Jesus. Após essas instruções, Jesus foi levado ao céu, o que confirma a sua plenitude em Deus. Na sequência, a missão é com os novos cristãos. Em nossos dias, evangelizar não é tarefa fácil. A seara é grande. Faltam missionários e missionárias. A Igreja Católica está dividida, tanto na esfera hierárquica quanto laical. Concorda comigo? Se não, basta ver e analisar a nossa realidade como católicos. Faltam profetas paulinos e lideranças petrinas, capazes de profetizar e de unir em torno de uma causa comum, o Evangelho vivo, comprometido. Queira Deus que surjam outros Marcos, capazes de nos apontar o caminho de volta às origens. Estejamos todos atentos. Boa continuidade das suas reflexões e até a próxima, se Deus assim o permitir. E atenção, não saia do caminho.